Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pastor José Silva que vos fala. Viemos trazer mais uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero aqui compartilhar com você um texto muito rico do conhecimento de todos nós. O texto se encontra no livro da Revelação, seu capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler, diz assim, verso de número 3: Sofrer-te tens paciência, trabalhar-te pelo meu nome e não te cansar-te. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Em outras traduções, o teu primeiro amor. Meus queridos, interessante que essa carta direcionada à igreja de Éfeso, escrita por João, mas inspirada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, escrevendo às 7 igrejas da Ásia, e a primeira carta vai direcionada à igreja de Éfeso. Igreja essa, irmãos, que também Paulo escreve uma carta a ela. Verso do capítulo 5, verso de número 14, interessante que coincide e contextualiza com o capítulo 2 que lemos e verso de número 4, quando o Senhor Jesus Cristo fala que ela tinha abandonado o primeiro amor. Repito, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 14, e parece que o pedido ou a instrução ou a ordenância parece que era a mesma. O capítulo 5, verso 14 de Éfeso, a carta a Éfeso, escrita por Paulo, ele vai dizer assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Já o verso de número 4 do capítulo 2 de Apocalipse, onde lemos, Jesus Cristo adverte a igreja dizendo: tenho, porém, contra ti uma coisa, abandonar-te o teu primeiro amor, ou a tua caridade. Interessante que essa igreja, ela passava por algumas dificuldades. O problema era o mesmo. Paulo, talvez 35 anos de diferença entre essa carta de João e a carta que Paulo envia a Éfeso. Há um período de talvez 35 anos de diferença e o problema continuava sendo o mesmo. Mas antes de entrar nesse detalhe, vamos falar um pouquinho sobre a cidade, vamos falar um pouquinho sobre a igreja localizada ali. Interessante que a cidade de Éfeso, segundo os estudiosos, fala que é uma cidade monumental na época, cidade grande, cidade de muitas vias comerciais, ou seja, havia bastante comércios ali, havia bastante vendedores, pessoas vinham de fora para aquela cidade para comercializar, era um ponto estratégico aquela cidade para a questão de comércio. E Paulo, né, ele funda uma igreja naquele local, justamente pelo ponto estratégico. E o interessante é que essa igreja, ela cresce, ela dá raiz, ela se forma e chega um certo ponto que ela trava, certo ponto que ela não deixa de trabalhar. É bom a gente frisarmos isso, ela não deixa de trabalhar. O próprio capítulo 2 e o verso 3, onde lemos, vai dizer que ela trabalhar-te, sofrer-te, tendo paciência, mas só tinha um problema, que o Senhor Jesus Cristo fala a essa igreja. Ou seja, as recomendações positivas era que ela trabalhava muito, né? Ela estava incansavelmente fazendo o que era para fazer. Só que tinha um pedido, uma reclamação do próprio Senhor Jesus Cristo. E o pedido era: vocês têm feito algo, mas não como antes. Vocês têm abandonado o primeiro amor. Meus queridos, vamos focar nesse detalhe. Interessante que o Senhor Jesus Cristo elogia ela dizendo que ela trabalhava muito, estava incansavelmente, não tinha parado, né? Mas o problema era, fazia, mas não fazia como antes. Ou seja, fazia a obra, mas o desejo tinha diminuído. Fazia o que era para fazer, mas o amor não havia mais como antes. Perceba aqui algo interessante, que o Senhor Jesus Cristo não pede para ela fazer mais, não pede para eles se desenvolverem mais, evangelizar mais, pregar mais, louvar mais, não. O problema aqui era, vocês estão fazendo, mas não estão fazendo como antes. Vocês estão pregando, mas não estão pregando como antes. Vocês estão evangelizando, mas não estão evangelizando com amor. Vocês estão cantando, louvando, mas não estão louvando com amor. Vocês estão fazendo a obra, mas não com esse amor que vocês faziam antes. Perceba algo interessante, que o Senhor Jesus Cristo muitas das vezes não pede para a gente fazer mais.
Ele pede para a gente fazer como antes, com amor, com gratidão, com ternura, com o coração naquilo que fazemos. Ou seja, a igreja do século XXI, quando nós vamos ver, possivelmente pode estar fazendo muito, mas será se estamos fazendo como o Senhor Jesus Cristo percebia que a gente fazia antes? Com amor, com dedicação, com toda ternura, né? E com todo o nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus para os nossos corações Ele não está cobrando para nós fazer mais, Ele está cobrando para nós fazer com amor, como antes. Que essa palavra fique aos nossos corações, para nós meditarmos. Estamos fazendo como antes, estamos fazendo com amor, estamos pregando com amor, estamos evangelizando com amor, estamos louvando com amor, estamos exercendo as funções ministeriais com amor. Quem fica na porta, o diácono, está fazendo com amor. Quem prega, quem louva, quem faz a obra de Deus dentro da casa dele, está fazendo com amor. Essa é uma reflexão para nós. Que Deus continue falando aos nossos corações. Que possamos fazer a obra de Deus com amor. Deus abençoe.